Você sabe que a gente abre o culto iniciando a nossa live também pelo Facebook, né? Deixa eu só deixar um alerta aqui, que é muito provável que nós tenhamos um barulho aí, algum incômodo. É provável durante o culto, porque eles estão fazendo uma lavagem externa aqui e vai fazer barulho. Então já estou avisando antes aí, não tem como, já está tudo fechadinho, mas o barulho é impossível, porque é externo, não tem como controlar, tá? Só avisando, se acontecer, eu não sei se vão passar por aqui durante o culto ou não, mas se houver e acontecer esse barulho, você já sabe do que se trata, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eterno, único e verdadeiro Senhor. Tantas religiões, tantos religiosos, tanto falatório. Não é que a nossa crença é a melhor, mas é a única, verdadeira. E nós não somos fundamentados em ensino de homens. Nós somos alicerçados no ensino do próprio Deus e do seu Filho, Cristo Jesus, que Ele enviou para nos salvar. Então, que isso sirva de conforto, de consolo, e que isso sirva também de sustentação para nós quando nós tivermos que defender a nossa fé, a fé que nos foi dada uma vez por todas. Existem outras religiões, claro que existem, muitas, mas nenhuma salva, nenhuma leva para o céu. Nenhuma perdoa pecados, nenhuma. E nós temos que ter esta certeza, porque isto é o que o Senhor quer que nós acreditemos, porque esta é a verdade. Fala conosco hoje, Senhor, mais uma vez. Tira-nos, Senhor, um pouco mais da escuridão, do entendimento e do conhecimento. Ajuda-nos a, como igreja, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco. Derrama instrução sobre cada um de nós. Livra-nos da mentira e dos mentirosos também. Esta é a minha oração por mim e por cada um de vocês, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Lembrando que este trabalho é independente, interdenominacional. Esse trabalho chama pessoas para Jesus Cristo, proclama, prepara o arrebatamento da igreja, batalha pela fé, que uma vez por todas nos foi dada, e esse trabalho adverte todos os dias contra seitas, heresias, falsas denominações, falsos líderes, apóstolos, missionários, pastores, reverendos, bispos, profetas. Por causa disso que eu digo que esse trabalho é evangelístico. Bom, quero convidar você nesta manhã de quarta-feira para você abrir sua Bíblia. Quem me conhece ou quem já
ou quem acompanha os cultos, quem cultua a Deus com a gente aqui, já me ouviu falando isso que eu vou falar hoje de novo. Mas a nossa audiência, né, os nossos irmãos e irmãs, eles são rotativos, eu sei, as pessoas têm compromisso. Quem pode, eu sei que está com a gente todos os dias, mas não são todos que podem estar todos os dias. Então existe uma rotatividade. É natural, é comum, é assim mesmo. Então a gente, vez por outra, precisamos repetir os assuntos. E como o engano não para de crescer, nem a mentira, né? O que cresce assustadoramente é o engano, a mentira, os falsos, todos os dias, né? Você liga aí a televisão, o rádio, é uma enxurrada de culto disso, culto daquilo, noite daquilo, madrugada daquilo outro. Na verdade, não há verdade nisso. Por quê? Porque o negócio é simples. Jesus nunca fez isso. Apóstolo nenhum fez isso. Não há instrução na Bíblia para esse tipo de coisa. E ontem a gente falou, né? Das instruções que Paulo deixou para Timóteo e que serve para todos os líderes, vamos dizer assim, pastores, né? Donos. A igreja não tem dono, né? O dono, se existe um dono, é Jesus. E então a gente precisa estar falando dessas coisas, esclarecendo essas coisas. Então eu quero te convidar para a gente esclarecer biblicamente este assunto. Você precisa... Marília, eu vou usar um termo bíblico para essa gente, o joio. Joio é o termo bíblico que o nosso Senhor usa, né? Nosso Senhor usa também o termo incauto. Os incautos são aqueles que seguem o joio. E por que as pessoas seguem? Porque elas não leem a Bíblia. Só isso. É simples. É por causa disso. Não leem a Bíblia. Não adianta eu, por exemplo, eu estava vendo agora de manhã, eu abri o Instagram. Aliás, eu coloquei no Instagram ontem, vai lá, dá uma olhada lá, uma obra que eu terminei, está lá no Instagram. Se você gostar, que bom, está lá no meu Instagram, né? É uma obra plástica que eu terminei. E eu abri o Instagram e estava lá, noite, não sei do que lá, mas não sei o que, estaremos vestidos de saco. Estava escrito isso, gente. Isso era um costume anterior à época de Jesus. As pessoas se vestiam de saco, jogavam terra por cima da cabeça e cinzas muito provavelmente do lixo queimado. Para mostrar arrependimento, humildade. Depois de Cristo, o arrependimento e a humildade não está em colocar uma roupa de saco, não está em jogar terra na cabeça, nem cinza. Entende? Então isso tudo é mentira, é para impressionar. E por causa disso que Jesus fala do joio.
e fala dos incautos que seguem essa gente. Estão num engano que não tem tamanho. Então vamos ler aqui sobre o assunto uma das passagens. Mateus capítulo 16, versículos do 15 ao 17. Vamos ler junto. Porque, mais uma vez, eu vou explicar isso. Quando a gente lê a Bíblia, qualquer coisa, do Velho até Apocalipse, você precisa entender e saber com quem Deus está falando. Se ele está falando com o profeta, como é o caso no Velho Testamento, ele está mandando esse profeta levar essa mensagem para o povo, ou é para o profeta a mensagem? A gente precisa saber. Ele está falando normalmente. No Velho Testamento, Deus fala com o povo judeu. Às vezes, Deus se dirige a outros povos, mas muitas vezes, na maioria, Deus está falando com o povo judeu. No Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, os 4 evangelhos, é para o povo judeu. Não foi escrito originalmente, para os gentios, que somos nós. Todo povo de qualquer lugar do mundo que não for judeu é chamado de gentil. Nós somos gentios. Tá certo, Ronaldo, é isso mesmo. O Ronaldo está escrevendo aqui, ó. O sacrifício de Jesus é o único e suficiente e aboliu todos esses sacrifícios. Porque isso tudo é de aparência, entende? É aparência, estar vestido de saco, jogar terra na cabeça. Isso é aparência. O que Jesus está vendo é o coração. Se é um coração arrependido, se há arrependimento verdadeiramente. É isso que ele vê, não é essa... estaremos vestidos de saco. Que diferença faz? Se você vai estar vestido de saco, de seda, é o coração, não é? Então os incautos, você vê que eles frisam esse tipo de coisa porque sabem da ignorância das pessoas que irão lá. E isto passa, estar vestido de saco passa a ser um chamariz importante, porque está lá no cartaz. Então, os 4 evangelhos também foram escritos para os judeus. Parte do livro de Atos também é direcionado aos judeus. Depois as cartas pastorais, as cartas, elas começam a ser dirigidas para a igreja. Então a gente precisa entender isso, senão a gente não vai entender a Bíblia. Nós vamos ler e não vamos entender. Mateus, perdão, eu falei Mateus, eu tenho certeza, é Marcos, eu estou sem o óculos aqui, ó. É Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 17. Aonde você entende, aonde você ouviu Mateus, é Marcos. Tá? Marcos. Ah, mas você falou Mateus, eu errei. É Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 17. Então nós vamos ler isso aqui. Antes de ler,
nós vamos... É 16. Pronto. Entender o que está escrito. Jesus foi preso, julgado, entre aspas, condenado, morto, sepultado, ressuscita e aparece para os discípulos. Primeiro, né? Aparece para os discípulos. E antes dele ascender aos céus, ele deixa esta mensagem aqui. Com quem ele está falando? Com os apóstolos. Está falando com os apóstolos. Ou não? Se você pegar aqui, o barulho vem vindo. Olha o versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Porque o 12º, Judas, já havia se suicidado. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa. Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Então Jesus apareceu aos apóstolos. E ele conversa, já ressurreto, ele conversa com os apóstolos. E, versículo 15 agora. E disse-lhes, para quem ele está falando? Para os apóstolos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Muito bom, ótimo. Jesus fala para os apóstolos, olha, tudo que vocês ouviram de mim, vocês têm que sair agora e falar para o mundo, porque vocês vão numa cidade como Corinto, por exemplo, que era uma cidade marítima, tinha gente de todo lugar, você prega para 20 pessoas, isso aí vai se transformar em sei lá quantas mil. Entendeu? O que quer dizer pregar toda? Não é para cada pessoa. É pregar para 10, para 5, para 20, para 30. E isso vai só aumentando. É isso que ele fala. E para autenticar tudo que vocês vão pregar, que vocês só vão pregar o que eu ensinei, né? Vocês sugerem às pessoas que ouvirem o que vocês estiverem falando, que elas sejam batizadas. Quem crer e for batizado será salvo. Assim. Quem não crer se condenou. E sabe, eu vou fazer com que vocês sejam acompanhados por sinais. Aqueles que crerem no que estiverem pregando, e aqueles que crerem
naquilo que estiverem ouvindo, serão os motivos dos sinais. Se alguém estiver possuído por demônio, vocês podem expulsar o demônio. Se alguém estiver doente, vocês podem curar. Se vocês forem conversar com pessoas que não falam a mesma língua que vocês, eu vou capacitar vocês a pregar o evangelho na língua daquela pessoa. Falarão novas línguas. Mas não é abadá, sarabadá, não sei o que, abaradá, essas coisas, não é isso aí não é língua nenhuma. Que língua é essa? Que país que fala isso daí? Ah, é a língua dos anjos. Mas anjo, todas as vezes que se apresentou na Bíblia para conversar com alguém, o anjo falou a língua daquela pessoa. Então, como é que você pode afirmar? Ah, mas Paulo está usando um termo poético na literatura. Qualquer criança entende isso. Se vocês precisarem pegar em serpente, né, essas serpentes não vão ferir vocês. Se derem algum veneno para vocês beber, esse veneno não vai matar vocês, não. Foi isso que Jesus falou para quem? Para mim? Não, ele falou para os apóstolos. Falou para o pastor lá de tal denominação que usa esta passagem para dizer que ele cura, que ele faz, que ele fala em outro idioma. Não. Falou para os apóstolos. E Jesus fez isso. Ele fez. Você lê e você vai ver Paulo na ilha de Malta. Você lê, ele fez isso. Então, algumas pessoas interpretam este versículo 17 para dizer que os sinais milagrosos devem acompanhar todos os crentes. Hoje, não, o crente vai cura, é só orar que cura. Não, o crente pode pegar a serpente ali, pode pegar a jararaca e ela não vai te morder. Agora, se ela resolver te morder, não vai adiantar nada, porque o veneno não vai fazer mal. Mas não é isso que está escrito. Não é isso. E às vezes, muitas vezes, a gente vê as pessoas aí falando coisas, olha, essa igreja aqui não tem unção. Esta denominação não tem unção, porque não tem cura, não tem língua. Porque Jesus falou, mas falou para você, não falou para você ler, entenda para quem está escrita a Bíblia. A Bíblia é um livro narrativo também. E isso leva pessoas a duvidarem até da sua própria salvação quando elas não falam em outro idioma. Não essas coisas aí não são línguas, são algarávias. Isso aí não é língua nenhuma. Isso aí ou é uma carnalidade, né? Ou é um problema psicológico, emocional, ou é algo diabólico. Eu já falei isso aqui, gente. Já falei, os católicos carismáticos usam os mesmos sons, os mesmos sons que os pentecostais dizem que são línguas. Católico, carismático, idólatras. A Umbanda, a Quimbanda, o Espiritismo em geral, usam os mesmos sons. Como é que pode
Como é que o Espírito Santo de Deus está agindo na idolatria? Isso não é pensar, raciocinar. Jesus falou que esses sinais iam acompanhar aqueles que crerem no grupo para quem ele estava falando. Ele não falou que todos os crentes iriam receber dons milagrosos. Ele prometeu isso para todos os crentes. Se ele prometeu, você, por favor, me diz onde é que está na Bíblia. Eu lembro, irmã, vários casos nos Estados Unidos, ou ainda existem algumas igrejas lá que cultuam as pessoas com víboras soltas lá na frente, vez por outra morre um lá. Sabe o que eles falam? É porque ele não tinha fé. Se você pegar numa cobra e ela te morder e você não for socorrido, você vai morrer. Não quero saber se você é crente, se você é pastor. Porque Jesus não falou isso para nós hoje. Vamos observar com cuidado agora, lendo a Bíblia, não lembrando do que a gente já ouviu, mas tomando consciência do que está escrito. Primeiro, duas coisas só eu vou falar e já encerro. E vou ser rápido. Jesus não prometeu isto para todos os crentes. A gente não pode acrescentar coisas às palavras de Jesus. Não pode. Está mudando a Bíblia. Se algumas pessoas, e a Bíblia fala, mostra, né, expulsaram demônios, claro. Se algumas pessoas falaram num outro idioma que nunca tinha aprendido, nunca tinha estudado, claro, a Bíblia fala. Isso é comum. Se alguma pessoa, como foi um caso narrado, acabei de falar dele aqui, de Paulo, lá na ilha de Malta, pegou numa serpente e não foi morto. A palavra de Deus já foi cumprida aí, aquilo que Jesus falou já foi cumprido. As pessoas querem pegar o que Jesus falou lá para um determinado grupo, numa determinada situação, logo após ele ter partido para o céu, e instruído que o evangelho fosse levado através daquele grupo de apóstolos. As pessoas querem pegar aquilo e trazer para os dias de hoje. Se você lê Marcos, desce só um pouquinho, vai no versículo 20, você já vai entender tudo o que eu estou falando. Olha como eu não estou... mas esse é o jeito dele interpretar. Não, não é meu jeito de interpretar. É o que está escrito. Leia o versículo 20 de Marcos 16. Leia. Eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. Já foi cumprido isso. E eles quem? Os apóstolos. Os comissionados ali pelos apóstolos. Dá uma lidinha também para acrescentar ao seu conhecimento Hebreus capítulo 2, versículo 4. Jesus já fez o que ele prometeu que ia fazer. E eles tendo partido, está aqui a conclusão, ó. Pronto.
É só querer entender o que está escrito, é não pegar um versículo e esqueceu. Não esqueça do que você já leu, do que você está lendo e que tem coisa para ler. Se você lê isso aqui e não lê o restante, você não vai ler o 20, que esclarece tudo. Jesus cumpriu o que ele prometeu, claro que cumpriu. O versículo 20 explica isso. Segunda coisa, mesmo na época dos apóstolos, entre os 11, depois com Paulo, Matias, né? O próprio Paulo, na verdade, foi o 13º, né? Mas é considerado o 12º. 12º foi Matias na Bíblia. Mas mesmo entre o grupo de apóstolos, havia apóstolos que não fizeram milagres, não expulsaram demônios, só pregaram, só pregaram a palavra. Nem todos os apóstolos realizaram milagres. Ah, mas isso está na Bíblia? Claro que está na Bíblia, irmão, irmã. Abre aí Atos, capítulo 2, versículo 43. Atos, você lê aí, 2:43. E capítulo 5 de Atos, versículo 12. Lê. Eu não estou mudando a Bíblia, eu não estou... mas é um entendimento de... Aqui a gente crê assim, mas não existe isso, é a mesma Bíblia. É só você ler. Não esquece do que você já leu, não esquece que você está lendo e que tem coisas para você ler. Enquanto algumas pessoas receberam alguns sinais, e essas pessoas continuaram ligadas a esse grupo de apóstolos, principalmente no trabalho apostólico. Então, eram os 11, mas pessoas foram se agregando a esse grupo, aumentando o número de pessoas que também pregavam o Evangelho. Isso está na Bíblia? Claro que está. Não pedi para você ler Hebreus, capítulo 2, versículo 3, né? Versículo 2 ao 4, perdão. Hebreus, capítulo 2, versículos do 2, capítulo 2, versículo 4. Mas você pode ler também para confirmar o que eu estou falando, ou não. Você pode ler 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. E Paulo, que não estava nesse grupo aqui de Mateus 16, do 15 ao 17, Paulo não estava aqui. Paulo estava perseguindo cristão, estava começando a perseguir cristão aí, entendeu? Mas ele fala disso, que nem todos receberam os sinais, tinham os sinais, só pregavam o Evangelho. É só você ler Coríntios, capítulo 12, versículos do 28 ao 30. Isso já aconteceu. Isso não quer dizer, veja bem, vamos entender, e preciso, não quer dizer que o Senhor não faça hoje milagres. Não estou dizendo isso, de jeito nenhum. Eu não estou dizendo hoje que quem crê e é batizado não é salvo. Claro que não, é salvo sim, entendeu? E quem não crê é condenado e continua desse jeito. Agora, não é todo crente, não é igreja que tem sinais hoje, isso não existe mais. Jesus pode curar? Pode, claro que pode. Ele pode usar uma pessoa para curar? Pode. Mas ninguém pode usar Marcos 16, do 15 ao 17, para dizer que cura,
que faz, que acontece, porque Jesus falou sim, falou mesmo para os 11. Então, se você nunca curou ninguém, nunca expulsou, isso não quer dizer que você não é crente, que você não é salvo. Não quer, absolutamente não quer dizer. Se você quer ter certeza da sua salvação, irmão e irmã em Cristo, não se preocupe com sinais e milagres. Não se preocupe. Faça aquilo que Jesus mandou. O que Jesus mandou? Versículo 16 de Marcos 16. Prega o evangelho. Foi isso só que ele mandou. Não se agregaram aos 11? Agregue-se a eles também. Porque Marcos era um dos 11. Você entendeu? Ninguém está dizendo, Ronaldo. É verdade, eu concordo com você. E quando não acontece um milagre, eles forjam. E quando não forjam, forçam. Entendeu? Não se preocupe. Leia Atos 2,38 e seja feliz com a sua salvação. Tenha dom para isso ou dom para aquilo. Agora, não force o dom, né? Não force. Dom de línguas, por exemplo, né, que é o dom é o menos valorizado na Bíblia. Você vê a carnalidade onde chega. É o dom, pode ler a Bíblia, leia Coríntios. É o dom menos valorizado, mas nas denominações é o mais valorizado. O sujeito mostra que ele é crente de primeira classe se ele falar umas algarávias lá, umas coisas lá, que ninguém entende. E como ninguém entende, vai um lá para interpretar, e cada intérprete interpreta a mesma coisa de jeito diferente, né? Então, não se preocupa não. Creia em Jesus e você, e eu, e nós somos salvos. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero agradecer o Senhor por tudo isso que o Senhor nos ajuda a entender. Glórias a Ti, Senhor. O Senhor é bom. Quanta gente já achou que não era salvo porque não tinha dom. Eu não tenho dom de curar, não tenho. Então eu não sou salvo porque falaram errado. Falaram errado, simplesmente, simples assim. Estavam e estão errados. Creia em Cristo Jesus e Ele vai salvar você. E você pode arrastar a sua família contigo. Esta é minha oração por mim e pelos irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Salvador. Amém.